que Satanás realmente ofereceu a Jesus? Imagine ficar 40 dias completamente sozinho. Sem comida. Sem conforto. Sem ninguém para conversar. Apenas o silêncio do deserto. O calor durante o dia. O frio durante a noite. E um corpo levado ao limite. Foi exatamente nesse momento que aconteceu uma das conversas mais importantes de toda a história. Uma conversa tão profunda que, 2000 anos depois, ainda continua sendo mal compreendida. A maioria das pessoas acredita que Satanás apenas tentou Jesus. Mas, quando observamos atentamente o texto bíblico, percebemos algo muito maior. Cada proposta feita naquele deserto carregava uma escolha. Cada resposta de Jesus revelava um princípio. E talvez essas mesmas escolhas continuem sendo oferecidas para nós todos os dias. Depois de ser batizado por João Batista, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. O Evangelho de Mateus relata que ele jejuou durante 40 dias e 40 noites. Somente depois desse período o tentador se aproximou. Isso não aconteceu por acaso. Jesus estava fisicamente enfraquecido. Era um momento de maior vulnerabilidade do corpo humano. E é justamente aí que começa a primeira tentação. Satanás diz: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. À primeira vista, isso parece apenas uma tentativa de convencer Jesus a comer. Mas existe algo muito mais profundo. Jesus realmente tinha fome. Transformar pedras em pão não seria difícil para quem havia acabado de iniciar seu ministério público. O problema nunca foi o pão. O problema era usar o próprio poder para satisfazer uma necessidade legítima, mas fora da vontade do Pai. Jesus responde citando as Escrituras: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A resposta mostra que existem necessidades maiores do que as físicas. O alimento sustenta o corpo, mas a palavra de Deus sustenta a vida. Então vem a segunda tentação. Satanás leva Jesus ao ponto mais alto do templo e diz para que ele se lance dali. O tentador chega até mesmo a citar um salmo, sugerindo que os anjos o protegeriam. Isso revela algo impressionante. O inimigo não aparece apenas através de mentiras evidentes. Ele também pode distorcer a verdade. Ele pode citar partes das Escrituras, retirando-as do contexto. Jesus responde novamente: não tentarás o Senhor teu Deus. Confiar em Deus nunca significou colocar Deus à prova. Mas é a terceira tentação que talvez seja mais intrigante. O texto diz que Satanás mostra todos os reinos do mundo e a sua glória. Então faz uma proposta: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Essa frase levanta uma pergunta que atravessa séculos. Como Satanás poderia oferecer os reinos do mundo? Ao longo da história, estudiosos cristãos apresentaram diferentes interpretações. Alguns entendem que isso reflete a influência que o mal exerce sobre os sistemas humanos. Outros relacionam essa passagem aos textos em que Satanás é chamado de príncipe deste mundo, destacando um domínio limitado e temporário permitido por Deus. Independentemente da interpretação adotada, o ponto central permanece o mesmo. A proposta era oferecer poder sem obediência, glória sem sofrimento, um reino sem cruz. Era um atalho. Jesus, porém, rejeita completamente essa ideia. Retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a ele servirás. Naquele instante, Jesus escolheu permanecer fiel ao propósito do Pai, mesmo sabendo que isso levaria ao sofrimento e, mais tarde, à cruz. Talvez seja justamente aí que esteja o maior ensinamento desse episódio. As tentações não desapareceram. Elas apenas mudaram de aparência. Hoje, poucas pessoas ouvirão uma voz oferecendo todos os reinos da terra. Mas muitos recebem propostas diferentes. Sucesso sem caráter. Dinheiro a qualquer custo. Poder sem responsabilidade. Fama sem verdade. Atalhos que parecem vantajosos no início, mas afastam daquilo que realmente importa. O deserto de Jesus não foi apenas um momento de prova. Foi uma demonstração de quem ele era. Cada resposta mostrou que sua confiança estava completamente firmada na vontade de Deus. E talvez essa seja a grande mensagem para nós. A verdadeira vitória não acontece quando conseguimos tudo o que queremos. Ela acontece quando permanecemos fiéis mesmo diante daquilo que parece irresistível. Depois daquela última resposta, o Evangelho diz que Satanás o deixou. Então os anjos vieram e o serviram. O deserto teve um fim. A tentação teve um limite. E a fidelidade prevaleceu. Talvez você esteja vivendo um deserto neste exato momento. Talvez existam propostas que parecem boas demais para serem verdade. Talvez a saída mais fácil esteja diante dos seus olhos. Mas a história de Jesus nos lembra que nem todo caminho fácil conduz ao destino certo. Às vezes, a decisão mais difícil é justamente aquela que preserva aquilo que realmente tem valor.
Se este arquivo fez você enxergar essa passagem por uma nova perspectiva, inscreva-se no canal. Nos próximos episódios vamos explorar outros mistérios da vida de Cristo que continuam surpreendendo milhões de pessoas até hoje. Porque entender Jesus é muito mais do que conhecer uma história. É compreender a verdade que atravessa o tempo.